Levante as suas mãos, queridos. Vamos estar orando pela vida do William. Irá trazer a palavra nessa noite, amém? Pai, eis aqui o teu servo, Senhor, o teu filho, Deus. Senhor, eu sei que o Senhor já tem colocado uma palavra no coração dele, já tem trabalhado no seu coração, Senhor. Pai, que ele possa ser um canal de bênçãos, um canal usado pelo Senhor nessa noite, Deus. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, que possamos, Senhor, receber a Tua palavra, Deus, e a colocar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, trata conosco, nos ensina, nos instrui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja, uma boa noite a todos. Quero aqui desde já estar agradecendo, a nossa igreja, a todos que estiveram orando por nós, pela nossa viagem missionária. Eu, Karen e Rebeca estivemos aí cerca de uma semana, irmãos, fora, e nós temos muitas bênçãos, muitos testemunhos a serem contados, e vai ter um momento propício para isso, mas nós vivenciamos o sobrenatural nesses dias. E eu quero agradecer ao nosso pastor, a nossa igreja, por ter nos enviado em missão, e a cada irmão que contribuiu, cada irmão que doou a cesta básica ou ofertou em nossas vidas. Foram 1.673 famílias alcançadas. Foi uma caravana recorde. Nunca antes nós tínhamos atingido tantas pessoas, Rodolfo. E você faz parte disso. Ainda que você nunca pise em Melgaço, ainda que você nunca coloque os seus pés na ilha de Marajó, eu quero dizer para você, uma semente que você enviou, Vitor, ela está germinando lá em Melgaço e está gerando vida. Que essa igreja enviou sementes. Amém, queridos? É motivo de alegria, irmãos, estar na nossa casa espiritual. Assim, o corpo físico está bem destruído, mas a sede, o desejo, a saudade de estar junto com os irmãos é tremendo. É muito bom estar em casa. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, verso 14. Nós estamos na série de pregações sobre o caminho de avivamento. Amém? Amém, igreja? Vocês estão aí? Aleluia. A série de um caminho para o avivamento. E só para nós recapitularmos um pouco, a primeira pregação da série, o Juninho falou sobre o fogo é a prioridade. E na segunda pregação, o pastor ensinou aqui sobre o preparo individual. E hoje nós vamos trabalhar, fala comigo assim, a força... Eita, pode ser melhor, vamos lá, vamos fazer com força, amém? A força da oração unida. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, uma igreja em unidade não dá para o inferno, meu querido. Você pode ter certeza disso, e nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14, diz assim: todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós vamos passar por alguns versículos, mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. Nós estamos, e vai ser o meu primeiro testemunho aqui nessa casa, sobre a nossa caravana lá nos Ribeirinhos. E uma coisa que me marcou muito, pastor Gustavo, é que nós chegamos lá nas primeiras horas no barco, nós temos uma reunião e a direção lá da AGI faz uma reunião conosco. É um culto de adoração ao Senhor. E nós havíamos postado um texto no nosso grupo da caravana, e em cima desse texto que nós colocamos, a pastora falou que Deus deu a direção a ela do tema da caravana, Agir nos Ribeirinhos, primeira caravana do ano, e o tema da caravana, qual que era? Totalidade das promessas.
E Deus, eu estava falando isso com o Benício lá fora, ele chegou a se arrepiar todo. E em confirmação do que Deus estava fazendo, nos preparando para viver lá naquela ilha, enquanto a pastora ministrava sobre aliança e ela falava sobre promessas e alianças, Deus nos faz brotar um arco-íris no céu naquele exato momento. E assim, mas é uma coincidência. Para alguns sim, mas para quem crê no mundo espiritual, não. Não existe coincidências. E quando nós estávamos vindo embora, que vamos adentrar no barco, um outro arco-íris abrindo e finalizando a nossa caravana. Então, queridos, nós vivemos o sobrenatural. Então, esse tema, totalidade da promessa, ele nasceu no coração de Deus. E nós temos vivido, pastor, essa totalidade, vivemos a totalidade da promessa lá na ilha de Marajó. E eu compartilhei com os pastores lá que estavam conosco, e nós falávamos que por uma jesuicidência, o tema anual da nossa igreja também era esse, totalidade da promessa. Então, as promessas de Deus, a igreja, ela clama pelo quê? Por um avivamento. Só que nós temos que entender que o avivamento ele não vai vir, ele não nasce por agendas cheias, mas ele nasce por corações alinhados. Você pode falar comigo assim: o avivamento não nasce de agendas cheias. Avivamento nasce de corações alinhados. Aleluia. Atos 4:31, que são os 2 versículos chaves dessa noite. Atos 4:31, por favor, Fernanda. A palavra do Senhor diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos todos. Ei, foi alguns? Não. Foram? Amém, vocês estão aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. O anunciar a palavra de Deus, o evangelho, o pregar a palavra do Senhor em tempo e em fora do tempo, aponta esse dedo de profeta, não é o de acusação para alguém. Faz assim para alguém. Fala com ele: ei, é para você. É para todos. Ei, não é só o pastor, não é só os obreiros da igreja, não são só os líderes. O chamado, a convocação para anunciar corajosamente a palavra de Deus é para todos. Então, você faz parte disso. Então, meu querido, eu quero dizer para você, no ano da totalidade, meu querido, eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir: só vive a totalidade da promessa quem se entrega por inteiro. Então, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, todos eles foram cheios e todos pregavam a palavra. Então, mas como que eles foram cheios? Através da oração. A palavra do Senhor diz que eles estavam orando, eles estavam cumprindo a ordenança de Jesus do quê? De ficar em Jerusalém, porque haveria o quê? O revestimento de poder. Então nós precisamos entender que não existe avivamento sem oração. E não existe oração poderosa sem unidade. Eu preciso ter esse entendimento. Se nós orarmos e tivermos uma unidade, corações alinhados em um só propósito, meu irmão, o céu se move em nosso favor. Há poder na oração da igreja. Então, nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela fala a respeito de todos serem cheios. Dá uma cutucada na costela desse irmão aí, sem machucar ele, levinho. Fala para ele assim: meu irmão, para que você quer ser cheio? Nós vivemos uma geração que clama por avivamento, Luan. Nós vivemos uma geração a qual, Rafael, muitas das vezes pede para ser cheio do Espírito Santo. Mas para que eu quero ser cheio do Espírito Santo, Rebeca? Apenas para cantar bem, para ministrar bem, erguer as minhas mãos, o povo chorar, até mesmo derramar lágrimas. Mas em que eu tenho modificado a vida de quem está ao meu redor?
Deus tem nos chamado, meu querido, a estarmos em uma oração, em uma unidade, em um só propósito. E a igreja primitiva, após a descida do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz, houve um período das células, a qual nós estudamos todo o livro de Atos dos Apóstolos, e você lembra disso. A Bíblia diz que eles estavam juntos no partir do pão, unânimes na casa, dia após dia. E a palavra do Senhor diz que era a simplicidade, meu irmão. A simplicidade do Evangelho. Então deixa eu falar para você, até você mesmo que às vezes pode falar, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho o dom de falar. Ei, as pessoas vão olhar em você e a tua pregação vai ser a sua vida. Aquilo que Deus tem feito na tua vida há de refletir no ambiente aonde você estiver, meu irmão, e vidas serão transformadas através disso. Isso é viver o Evangelho, isso é avivamento. Então fala comigo assim, avivamento não é evento, é um processo. Nós precisamos passar pelo processo do avivamento. Agora você repete comigo, não é um barulho externo. Avivamento, fala de novo, avivamento não é um barulho externo, é quebrantamento interno. Quando eu me quebranto diante do Senhor, meu querido, se você for analisar todos os grandes avivamentos dentro da palavra do Senhor, antes dele, aconteceu um grande quebrantamento, pastor Gustavo. Antes dele, alguém precisou se humilhar na presença do Senhor. Todos os grandes escapes, todos os grandes milagres, Fernanda, você vai ver à luz da Bíblia que houve um período de quebrantamento diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza jamais. Então, meu querido, é simples o caminho do avivamento. Só que muitas das vezes nós vivemos uma teologia e o século 21 é uma coisa muito apressada. As pessoas querem um avivamento, mas não querem passar pelo processo dele. Joel, quando ele clamou, Senhor, e dizendo que haveria um derramado Espírito Santo, nós precisamos entender que passou-se pelo processo da seca, da escassez, do gafanhoto, do consumo das pragas. E o pior disso tudo é que muitas das vezes passa desapercebido. Quem mandou o gafanhoto não foi o diabo, foi o Senhor. Então, avivamento, o caminho para avivamento, nós precisamos entender que avivamento é muito mais do que grito, avivamento é muito mais do que choro, avivamento é muito mais do que uma igreja cheia. Avivamento é arrependimento e vidas diante do altar. Aleluia. Hoje o Espírito Santo, meu irmão, está te chamando para nós voltarmos ao lugar da oração. Vamos ser sinceros, 24 horas parece que é pouco, se nós formos analisar nos dias de hoje. A vida está tão corrida, que nós vamos fechar o olho, nós já vamos estar aqui na vigília de virada do ano, e o pastor vai estar anunciando o tema de 2027. E o que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos feito, meu irmão? Jesus está voltando. Ô Jesus, tem um negócio chiando aqui, tem um mistério aqui meio... Aleluia. Então, vamos lá. Fundamentos da oração unida. Atos 1:14. Todos perseveravam unanimemente em oração. Todos eles se dedicavam unanimemente à oração. Então eu pontuei algumas partes aqui e você repetiu juntamente comigo. Você disse todos. Não era um grupo seleto, era o corpo de Cristo.
Se a igreja ela entendesse o poder que tem nas mãos, meu irmão, a situação da nossa nação seria outra, Luan. Nós dizemos e proclamamos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, me perdoe a dureza da palavra, mas o Senhor não tem sido o Senhor desta nação. O dinheiro tem sido o Senhor dessa nação. A luxúria tem sido o Senhor dessa nação. O eu, o ego, a autossuficiência, tudo menos o Senhor. Nós somos uma nação onde nós temos uma liberdade. Esses dias que nós passamos na ilha de Marajó, existe um lugar que Deus transformou o nome, que era chamado, Rafael, de Matadouro. Hoje é chamado de Sempre com Deus. E quando andávamos por aquelas ruas, Luan, nós passamos, que eu contei, no mínimo, 15 igrejas. Que eu contei, depois disso eu perdi a conta. Abertas, mas desacreditadas. Abertas, porém sem presença. Não generalizando. E muitas das vezes as pessoas, dependendo de pessoas de todos os lugares do Brasil para irem lá, porque as igrejas locais já haviam se prostituído, pastor. Através da política. E nós falamos que o Senhor é o Senhor dessa nação. Nós estamos estudando, irmãos, isso aqui é um estudo. Pregação, outro dia a gente prega, outro dia a gente quebra tudo, vira tudo aqui, nós vamos entrar no profético, na marcha, mas hoje é um estudo. Para trazer à nossa consciência que existe um caminho para o avivamento. Mas não é o que nós temos aprendido nos dias de hoje, não nessa casa. Porque eu louvo a Deus que nós estamos numa casa a qual nós temos sido embasados na palavra do Senhor. Mas infelizmente muitos não querem, pastor. Se colocasse aqui um culto de revelação, visagem, entrega de chave, porta aberta, meu irmão, vou ser sincero para você, a gente ia ter que botar cadeira até lá atrás. Mas quando é estudo da palavra, a gente não quer, e a gente quer avivamento. E dizemos e clamamos: aviva, Senhor, a tua obra. Mas como que o Senhor vai avivar se não haver palavra e se não haver oração? E o texto diz que eles perseveravam. Não era uma oração ocasional. Era um estilo de vida. Irmãos, oração não é algo ocasional, ela tem que ser o nosso estilo de vida. Quando nós acordamos, nós precisamos agradecer ao Senhor. Vamos ser sinceros, nos dias de hoje, nós temos tempo para tudo, mas quando vamos dobrar o nosso joelho para orar, antes de dormir, se bobear, a gente ora até para Deus perdoar o diabo, e Senhor, perdoa os meus pecados e abençoa o Satanás. Eu estou falando porque eu já fiz isso. Vou orar com o Senhor, eu já pedi para o Senhor salvar o inimigo, cansado, quase babando em cima do travesseiro. É engraçado, mas é real. Nós temos tempo para tudo e para todos. Ei, não dá sono quando nós passamos, irmãos, e isso é sério. Nós ficamos horas e horas rolando o feed do Instagram. Mas quando vamos dobrar o nosso joelho, o sono vem. Quando vamos ler a palavra, embaralha tudo. Isso é uma ação espiritual. Nós temos que entender que o caminho do avivamento, ele é repleto de renúncias. E o que eu tenho renunciado para que o avivamento aconteça? Aquilo que tem me separado de Deus, meu irmão, renuncia em nome de Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que o evangelho ele é constituído em renúncia. E o que eu tenho renunciado para que ele cresça e eu diminua? Para que a glória dele se manifeste em mim e através de mim.
Porque não é só manifestar em nós, irmãos. Nós queremos muitas das vezes e falamos, venha a nós, venha a nós, venha a nós, e o vosso reino. A palavra diz, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, mas venha a nós o vosso reino. Mas os demais, quando der, a gente faz. E nós precisamos entender que eles estavam unânimes, eles perseveravam na oração. Era um estilo de vida, mesma visão, mesmo espírito, mesmo clamor. Muitas igrejas nos dias de hoje usam um texto que fala da palavra do Senhor, dizendo que aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Sim. Só que tem uma coisa, irmãos, que nós esquecemos de falar: onde houver 2 ou 3 no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo foco, no mesmo direcionamento. É isso que esse texto diz. Aí tem muitas igrejas por aí que estão 10, 15, 20, 30 anos com 4 membros dentro da igreja e dizendo, aonde houver 2 ou 3 reunidos, ei, meu irmão, aonde o Espírito Santo está, aonde Jesus está, ei, não precisa de muita coisa, as pessoas virão, porque aonde há presença, atrai. Você está entendendo? Então nós temos que ter um entendimento que para que o avivamento aconteça, nós precisamos perseverar em oração. O Espírito Santo não é derramado onde há divisão. Ele é derramado onde há concordância. Então nós precisamos, eles tinham até diferenças, mas eles decidiram ter o mesmo propósito. Você consegue visualizar isso, Rodolfo? Ei, se nós sentarmos todos que estão aqui e fizermos uma roda, Alexandre que gosta muito de uma resenha, às vezes a gente entra, pastor, você entrar com o Alexandre, você tem que ir preparado, que o bicho é bom de argumento. A gente vai fazer uma resenha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, vai chegar uma hora, Luan, que a gente vai ver que a gente não concorda em tudo, e está tudo bem nisso. Faz parte. A gente não precisa concordar em tudo, mas o propósito tem que ser o mesmo. O objetivo tem que ser o mesmo. São todos olhando para a cruz de Cristo e caminhando em prol do reino. Então, nós precisamos entender, queridos, que eles tinham as diferenças deles, mas eles decidiram ter o mesmo propósito. Se a gente for ficar nesse negócio, que tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero, não vai rolar, irmão. Mas se eu entender e eu abrir mão daquilo que eu acho, parece que eu vejo Pedro, antes de ser chamado, pescou a noite inteira, não conseguiu, frustrado, conhecia palmo a palmo do mar, está na beira do mar lá lavando as redes, vem Jesus, um carpinteiro chega para ele e fala, o que aconteceu aí? Não consegui pescar. Tá, então volta lá ao mar alto. Meu irmão, vamos ser sinceros, a Bíblia não diz, mas conhecendo o temperamento de Pedro, a palavra do Senhor me permite a imaginar dessa forma. Porque quando ele diz assim, pela tua palavra eu lançarei a rede, ele está dizendo, eu sou um pescador profissional. Tu está falando, a responsabilidade é tua. Meu irmão, um carpinteiro chegou para um pescador profissional e falou, volta lá. Só que tem uma coisa, meu irmão, ele abriu mão daquilo que ele achava. Não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu sinto, meu querido, em nome de Jesus. Aí ele volta, ele obedece. E ele faz a maior pesca da vida dele. Sabe por quê? Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Quando você abrir mão daquilo que você acha, e você ir em direção ao propósito que Deus tem para você, você vai começar a pescar de uma forma que você nunca pescou na sua vida. Muitas das vezes nós não temos colhido porque nós queremos que seja do nosso jeito, mas nem sempre vai ser do meu jeito, Alexandre. Nós precisamos entender isso. Qual é o propósito? Qual é o propósito que Deus te chamou?
Nós pedimos o fogo, nós aprendemos na primeira semana que o avivamento ele precisa do fogo. Só que fala comigo assim, antes do fogo de Atos 2. Pode ser melhor, antes do fogo de Atos 2. Houve quebrantamento em Atos 1. O fogo só vem quando tem quebrantamento, irmão. Lembra de Elias lá no monte? A palavra do Senhor diz que ele repara o altar de Deus que estava quebrado. Ele dobra os joelhos, ele coloca o rosto no pó. Ele bota o rosto dele entre as pernas e ele começa a declarar: Senhor, mostra quem é o Senhor. E ele se quebranta e o fogo vem. O caminho do avivamento, ele passa antes pelo caminho do quebrantamento. Aí a palavra do Senhor diz, aleluia, em Salmo 133, por favor, Fernanda. Nós vamos ler alguns versículos, Salmo 133. Aleluia. Salmo 133, você conhece muito bem, mas vamos ler versículo por versículo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Pode passar. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a sua bênção para uma igreja que vive em unidade, pastor. Ela tem uma promessa de ser abençoada para sempre. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que é derramado. Que óleo é esse? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, Benício, ele só é derramado onde há unidade. Então, para que eu chegue no caminho do avivamento, é necessário que eu ande em unidade com o corpo de Cristo. Vamos seguir. Mateus 18, 19, por favor, Fernando. Mateus 18, 19. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, presta bastante atenção no detalhe, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Olha o poder de um alinhamento, olha o poder de uma concordância, Rafael. Aí a palavra do Senhor diz, não sou eu que estou dizendo. Uma igreja, ela é avivada através da concordância, Rodolfo. Como que eu fui ministrado ao estudar esse texto? A gente estava lá, 16, acho que foi 16 horas a volta, foi 18 para ir, 16 para voltar. Nós estávamos lá 16 horas dentro do barco, eu estava estudando essa palavra e a rede fazendo assim, ó. Falei, Jesus, me ajuda. Eu lendo e falei, não deixa eu enjoar, não. E como que eu fui ministrado através desse estudo? Porque nós precisamos entender, meu irmão, que o avivamento ele acontece através de alinhamento e concordância. Então, eu quero citar aqui para vocês 2 motivos para uma igreja não ser avivada. Fala comigo assim, o excesso de vaidade. Meu irmão, tem muitos lugares que não são avivados, não é por falta de poder, é por excesso de vaidade. Em Apocalipse você vai ver João escrevendo as 7 igrejas da Ásia.
A última dela é Laodiceia. Igreja rica, poderosa. Tinha muito dinheiro, irmão. Mas sabe o que acontece? Jesus fala assim: ei, tu és rica, porém tu és pobre, porque eu estou batendo na porta do lado de fora e não há quem abra para eu entrar. Nós temos que ter um entendimento que o excesso de vaidade, ele tem atrapalhado o avivamento das igrejas. E o segundo ponto, a falta de alinhamento. Nós temos que ter um alinhamento. Como que a igreja primitiva ela nasceu? Atos 2, o Espírito desce. Aí nós pegamos 3, 4, 5. Começa a expansão da igreja. No capítulo 6, nós vemos os discípulos e não estavam dando conta. Por quê? Ninguém consegue fazer nada sozinho. A palavra do Senhor diz que eles instituem quem? Os diáconos da igreja, para darem suporte, cuidar dos órfãos, das viúvas e tudo mais. Então começa o quê? Um alinhamento. Começa o quê? Uma distribuição de funções. E a palavra do Senhor diz que a igreja ia crescendo em graça e em conhecimento. Então nós precisamos entender que não é falta de unção também. Muitas igrejas elas não provam do avivamento porque há uma falta de alinhamento. Aleluia. Vamos dar seguimento? Fala comigo assim: a oração unida cansa a carne, mas ativa o espírito. Meu irmão, uma igreja que ora, meu querido, você não tem tempo para falar mal dos outros, você não tem tempo para se preocupar com a igreja do vizinho, você não tem tempo de se preocupar com quem está falando de você. Sabe por quê? Porque você está com foco naquilo que Deus te chamou e o propósito a qual Deus confiou nas suas mãos. Então, perseverar é orar quando você não sente. Ei, meu irmão, me desculpa, se você já se enquadrou nisso que eu vou falar agora, não ache que é indireto, até porque eu não conheço a vida dos irmãos, mas é o Espírito Santo, porque eu apanhei igual pandeiro na mão de menino estudando esse texto. Porque já vi muitas pessoas dizendo que eu não estou sentindo de orar, só que eu não devo orar quando eu sinto. Meu irmão, quando você não está sentindo, é aí que você tem que orar mesmo. E muitas das vezes a gente pensa, eu não estou sentindo de orar. Perseverar é orar quando? Não sente. Quando você não vê e quando você não entende. E muitas das vezes a gente está querendo sentir, querendo ver e querendo entender para poder orar. Meu irmão, nós precisamos pegar essa chave que Deus está nos entregando nessa noite e entender que para que o avivamento aconteça em nossas vidas, e o avivamento que Deus já começou na Casa Aba, ele venha continuar a se estender por todo 2026, nós precisamos estar em constante oração e em constante unidade, perseverando naquilo que Deus nos confiou. Aleluia. Quem desiste na oração nunca vê o avivamento que estava a uma intercessão de distância. Eu vou até ler de novo, porque você não pegou. Quem desiste na oração nunca vê o avivamento que estava a uma intercessão de distância. Meu irmão, perseverar, persistir. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Tem pessoas que têm uma dificuldade em entender a diferença entre persistir e insistir. São coisas diferentes. Nós não insistimos, nós persistimos. O que é persistir? Persistir, eu vou tentar descer do altar por aqui, mas tem uma caixa. Eu vi que tem uma caixa. Então eu vou procurar outro meio de descer. Isso é persistir. Insistir
Quem aqui tem blindex em casa? Alguém aqui tem? Quantas vezes um passarinho já bateu no teu vidro e caiu no chão? Já aconteceu lá, Fernanda? Já, não já? Aí é muito comum de várias vezes o mesmo pássaro acontecer isso. Porque ele persiste na mesma coisa. Ele bate no vidro, pum. Ele levanta, bate no vidro. Isso é persistir. Mas isso é insistir, perdão. Já a persistência, você tentou ali, não deu. Opa, eu vou tentar de outra forma. Mas eu não vou desistir do meu alvo. Então, isso é persistência. Então, não sei o que você tem orado, não sei o que você tem pedido a Deus, mas às vezes você está apenas a mais uma oração disso acontecer. Então, não desista. Não se entregue. Não entregue os pontos. Use os exemplos. Lembra de Daniel? Daniel, ele começa a orar. No 21º dia, desce o anjo com a resposta. E fala, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu a tua oração, mas houve uma batalha no mundo espiritual, meu irmão. Falando de mundo espiritual, é muito eloquente falar, nós que trabalhamos também com a intercessão na igreja, nós temos que entender, irmãos, que o mundo espiritual ele é real. Agora há pouco nós estávamos conversando ali com Benício a respeito de batalhas espirituais. Irmãos, o mundo espiritual ele é real. Você querendo ou não, ele é real. Você acreditando ou não, ele é real. Então nós temos que entender isso. Daniel, ele ora, do primeiro dia o Senhor já ouviu, mas houve um movimento no mundo espiritual. Então quando você ora, quando você coloca um propósito de oração, o mundo espiritual ele se movimenta. Só que nós temos um que ele é mais poderoso e age em nosso favor. Aí a palavra do Senhor diz que no 21º dia ele alcança a resposta. Nós vemos também Elias, que Elias ele ora até chover. A oração de Elias, mas através do quê? De uma persistência. A igreja orou até o lugar estremecer. Você tem noção do que é isso? Você acabou de ler juntamente comigo. Atos está cheia de exemplos. A igreja, Pedro está preso. Pedro está preso. A igreja está lá, Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Deus envia um anjo lá na prisão. O texto diz que antes que a igreja termine de orar, Pedro bate na porta. Alguém abre a porta, fecha a porta na cara de Pedro de novo. E vão lá falar, Pedro está aí fora. Eles ficam atônitos e não acreditam. Não é possível. Olha que doideira, eu lembrei, olha gente, vocês me perdoam, mas a gente viveu tanta coisa lá que tudo encaixa em algum tipo de palavra. Tem um pastor muito querido que estava conosco nessa caravana, que ele foi orar para uma pessoa cega. Ele foi orar para uma pessoa cega, mas ele não orou, Rafael, pedindo a Deus para dar vista naquele homem. Ele começou a orar, aí de repente o homem fala assim, eu estou vendo. O pastor, o quê? Ele não acreditou. Pastor Adilson. Ele falando comigo, irmão, eu não acreditei. Eu falei, não, isso aí é para os homens grandes lá, os pregadores de nome. Pastor simples, humilde. Aí o homem do nada, eu estou vendo, ela está vendo, então vem até mim. E o cara vai caminhando até aquele pastor. E ele ficou atônito, que ele falou, nem eu acreditei. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, se nós não entendermos que nós precisamos orar com propósito, e a Bíblia diz tudo aquilo que está ligado na terra, também está ligado no céu. Então quando a igreja ora, há uma movimentação no mundo espiritual. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e continua sendo eternamente. O mesmo Jesus que curou no passado, Ele tem o poder de curar hoje. O mesmo Jesus que abriu as vistas dos cegos no passado, Ele abre nos dias de hoje. O mesmo Jesus que levantou paralítico no passado, Ele tem o poder de fazer nos dias de hoje. Mas o que mudou foi a nossa fé, porque nós temos uma fé medíocre. É dura a palavra, mas é uma fé medíocre. Nós oramos e não cremos no que estamos orando. Por isso não recebemos.
O que a Bíblia diz? Não recebeis porque pedis mal. Ah, Senhor, cura, mas será? Eu nunca vou me esquecer, meu irmão, teve uma vez que eu tive num sepultamento e me deu um calor, um Espírito Santo falando no meu ouvido, vai lá e ora, e eu não fui, pastor. Eu falei, você está doido, eu vou fazer isso. E eu não fui, e até hoje eu me sinto culpado por isso. Que talvez eu deixei de viver o maior milagre da minha vida porque eu me acovardei. E vocês estão olhando para mim, mas em algum momento Deus te pediu algo absurdo para você fazer também, mas a minha falta de fé, a sua falta de fé te limitou, mas nessa noite Deus está dizendo, o caminho do avivamento é você crer de uma forma de você pisar onde não há chão, crendo que Deus fará o chão debaixo dos seus pés. É desse jeito. Queremos viver o avivamento, irmãos. Mas nós precisamos entender, aleluia, que a perseverança é a prova de uma fé madura. Deus não responde pressa. Deus responde dependência. Nós somos totalmente dependentes dele, irmãos. Lucas 18, 1, por favor, Fernando. Em verdade, também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, 18, 1. Jesus contou aos seus discípulos, não, peraí, eu acho que eu falei certo, deixa eu ver. 18:1, está certo. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Pode passar. E ele disse, certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. 3. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele e suplicava-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. E o Senhor continuou, preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, continuará fazendo-os esperar? Digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará, pode deixar nesse aqui, encontrará fé na terra? Foca nesse finalzinho. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como que anda o teu nível de fé? Não precisa me responder. Nós precisamos entender que avivamento é um ato de fé. Queremos o avivamento, mas se nós não acreditarmos no avivamento, ele não virá. Aleluia. Quando a igreja ora, o céu responde. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. O lugar treme antes da cidade ser impactada. Isso me marcou muito nesse texto, de Atos 4:31. Atos 4:31 diz, todos eles, tendo eles orado, tremeu o quê? O lugar que eles estavam. A igreja, a casa espiritual, ela estremece. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, não adianta eu orar por Nova Friburgo estremecer, não adianta eu orar para que Deus mude o quadro da região serrana, não adianta eu orar pelo estado do Rio de Janeiro, não adianta eu orar pelo Brasil, se Deus não estremecer primeiramente dentro de mim.
E o lugar que eles estavam tremeu. O lugar treme antes da cidade ser impactada, meu irmão. O mover começa dentro, depois ele alcança fora. Não foi uma oração egoísta. Não pediram conforto. Eles pediram ousadia. Aleluia. Não pediram livramento. Eles pediram autoridade, Rodolfo. O lugar foi abalado, todos foram cheios do Espírito. A palavra foi anunciada com ousadia. Fala comigo assim: quando a igreja ora unida, Deus não visita, Ele estabelece morada. Para com esse negócio, Jesus visita aqui. Não, meu irmão, Ele não quer te visitar não, Ele quer fazer morada. Ele quer habitar. Quando a igreja ora em unidade, Deus não visita, Ele estabelece morada. E eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé. Nós temos feito isso nas quartas-feiras. É o primeiro mês desse ano. Eu quero convidar toda a igreja aqui à frente. Toda a igreja, toda a igreja. E você vai dar as mãos, a igreja vai dar as mãos, isso é unidade. Xarabadacantararabás. Aleluia. Aí de mãos dadas, com esse irmão que está do teu lado, você vai